Sim, você no oitavo, nono e décimo pode entrar numa pós-graduação como ouvinte, o jurídico já preparou isso para você. Mas por que entrar agora? Sim, porque agora você vai conseguir comprar com muito desconto por ser aluno jurídico. Então fique de olho, nós vamos trazer para vocês essas promoções, gente. E são 3 modelos de pós-graduação que nós temos aqui no curso. O primeiro é você poder fazer a tua segunda fase, sim, porque você vai passar. E você vai poder fazer a tua segunda fase já com opção de pós. Consulte o nosso site, nós temos opção tanto para civil, penal, trabalho e constitucional. Você pode fazer uma outra pós conosco, que é a Advocacia Premium. Essa vai te ensinar a advogar. Nós vamos ter uma mentoria semana a semana para você poder trazer suas dúvidas do escritório, suas dúvidas do dia a dia, fazer estudos de caso e você vai aprender a fazer audiência, vai aprender a peticionar e tantas outras coisas. Então é pós-graduação de Advocacia Premium. E tem um terceiro modelo, que é uma que está saindo do forno, coordenada pela professora Andréa Cunha, que é a seleção de civilistas. Fizemos uma pesquisa nas faculdades de Direito de Curitiba para poder trazer para vocês o melhor, os melhores professores. Selecionamos a dedo, já fizemos os convites, já estamos com a seleção. E em breve vocês vão ter notícia já dessa pós-graduação Seleção de Civilistas, que vai ser uma opção espetacular para você. Sim, pós-graduação é para você, é para melhorar o teu currículo, é o que você precisa para o começo da tua carreira e sim, é concurso jurídico. Então vimos lá, minha gente, aprovada, né? Hoje é o dia da sua aprovação, então já estaremos lá fazendo a prova. Por que eu tô falando estaremos? Porque o meu pensamento, minha energia positiva, minha torcida vai estar lá junto com vocês, né? Meu coração junto com vocês também. Vocês não pensem que eu fico aqui em casa tranquila. Não, eu fico lá preocupada também e tentando, né, dizer assim, pensar comigo, né, em tudo que vocês estudaram, que vocês estão preparados para fazer essa prova e que com certeza a aprovação vem. Confia, né? E eu quero começar aqui, eu até pedi para o Clé para colocar a tela aqui para eu fazer um desenho aí para vocês, um desenhinho aí que vocês conhecem um pouco, lembram um pouco, né? E lembre que você está com material na mão, chega antes, né? Sorri para o fiscal, trata bem o fiscal do material, certo, pessoal? Não é o momento de estar de cara fechada, de cara amarrada, né? Lembre que ali pode ter uma daquelas questões de pequenos poderes, então, que nós já conversamos, então, chega antes, tranquilo, tranquila, né? E tudo vai dar certo, tá? Então vamos olhar aqui para a tela um pouquinho para a gente lembrar aquele nosso desenho. Olha o desenho que vai aparecer aí na sua prova para você fazer, né? Então, juiz, TRT, TST. Vamos lembrar que a regra é você fazer o desenho e depois você encaixa no desenho aqui ou a questão ou então o enunciado da peça para você descobrir do que se trata, tá? Então vamos lembrar comigo, né? Algumas situações básicas aqui de quando a gente está na fase de conhecimento. Então, olha lá. Tenho normalmente uma reclamação trabalhista, mas podia ser uma outra petição inicial. Poderia ser uma ação de consignação em pagamento, inquérito para apuração de falta grave. Poderia ser, né? Petição inicial iniciada, começada, protocolada, distribuída, ajuizada aqui na vara do trabalho no primeiro grau, então, para o juiz do trabalho, né? Aí a gente tem, pessoal, olha lá, aquele procedimento, né, do artigo 841 da CLT, que ela vai ter lá a movimentação em 48 horas para marcar audiência, certo? Nas outras 48 horas subsequentes, o réu é intimado, é notificado, é citado, e aí dessa citação até a data da audiência, o réu tem que ter pelo menos quanto tempo aqui? 5 dias. E se for fazenda pública, né, aí precisa ser quádruplo, portanto, 20 dias. Bom, nessa audiência, né, é que o juiz tenta acordo e não havendo acordo, o réu apresenta a sua, o quê? Contestação, tá? Essa contestação pode ser só contestação, ou seja, o réu está dizendo não devo, tá? Ou pode ser uma contestação com reconvenção. Então, o réu vai requerer a condenação da parte contrária aí a alguma coisa, né? Lembrem daquele caso que nós fizemos juntos, né? Que já caiu em prova, que no momento em que a empregada é comunicada lá da extinção contratual dela,
ela tem um surto, pega uma pedra e quebra a vidraça lá da empresa, então a empresa está com esse prejuízo na mão e quer cobrar dela também, né? E aí fazemos uma contestação com reconvenção. Mas, prof, se eu chamar a peça só de contestação, tudo bem? Tudo bem, tudo bem, porque a reconvenção ela é dentro da contestação, né? Ela não é uma peça autônoma. Beleza, galerinha? E daí, como é que ficamos aqui no restante? Aí temos, né, a produção de provas, o encerramento da instrução processual, razões finais, o juiz pode ser que renove a proposta conciliatória, e aí temos, então, a sentença, certo? Dessa sentença, vamos lá comigo, se tiver uma omissão, contradição, obscuridade, o que qualquer das partes pode apresentar aqui, pessoal? Pode apresentar, então, embargos de declaração, e aí o juiz vai ter que proferir uma nova sentença aqui, né, que completa, né, que corrige vícios dessa primeira, e daí as duas partes aqui vão poder apresentar também recurso ordinário. Lembrando que se os embargos de declaração forem opostos por uma das partes, interrompe o prazo de recurso para todo mundo. E lembra daquele macete comigo, quando algo interrompe o prazo, o T, a letra T no meio da palavra aqui, me lembra de tudo. Quanto que eu ganho do prazo de novo? Tudo. Beleza? Então, olha lá. Protocolado o recurso ordinário aqui no juiz, ele é julgado lá no TRT. Mas o que é importante a gente lembrar, tá? Que antes dele ir para o TRT, né, então o juizão aqui vai intimar a outra parte desse recurso ordinário e sempre que uma parte recorre, a outra é intimada para responder e o nome da resposta será o quê? Contrarrazões. Então, eu protocolo as contrarrazões aqui, mas elas vão ser enviadas junto com o recurso para serem lidas, né, lá no tribunal, no julgamento do recurso, então, que daí, quem sabe, você consegue convencer os julgadores no tribunal que o recurso da outra parte não tem que ser conhecido ou não tem que ser provido, ok? Daí, desta decisão no RO, caberá aqui recurso de revista. Recurso de revista. Lembre comigo, no recurso de revista, aquele requisito especial da transcendência, né? Transcendência, ou seja, né, aquela ideia que a gente tem lá no artigo 896A, parágrafo 1º da CLT, política, jurídica, econômica, social, transcendência, ok? E aí, você tem que demonstrar já que existe transcendência no recurso, mas esse requisito aqui, ele só é analisado no TST. Então, ele já tem que constar do seu recurso, né? Porque não vai chegar o recurso lá no TST e eu ser intimado para complementar. Não, não. Você já tem que fazer constar, demonstrar a transcendência já, mas ela só é julgada, analisada no TST. Daí, vamos lembrar, se a presidência do TRT aqui, fazendo o juízo da admissibilidade, admite o recurso de revista, a outra parte é intimada para oferecer contrarrazões também, né? E aí, esse recurso de revista, então, sobe ao TST, junto com ele estão lá as contrarrazões, ok? É julgado em uma das turmas do TST, e se a questão noticiar para você que tem outra turma ou outras turmas decidindo de modo diverso, diferente, ou ainda que essa turma aqui, né, divergiu, decidiu diferente de uma jurisprudência já uniformizada da SDI, daí lá caberá recurso de embargos, que a gente protocola aqui na turma, ok? No presidente da turma. Quando ele recebe esse recurso, faz juízo de admissibilidade. Recebeu, a outra parte é intimada para contrarrazões, vamos chamar de contrarrazões também, e este recurso é julgado na SDI, né? E vai junto com ele lá para serem lidas também as contrarrazões, certo? Então, aqui estamos com o desenho básico, né, pessoal? Olha lá, ó, o basicão, então, né? Juiz, TRT e TST, certo? Então, o nosso basicão aqui, ó, tá?
recurso ordinário, que é julgado no TRT, da decisão dele vai caber revista, que é julgada lá no TST, e havendo divergência lá, cabe embargos, que daí são julgados na SDI, beleza? Então, você faz esse desenho basicão e encaixa a questão. Prof, né? Teve embargos de declaração da sentença? Pode ter do acórdão do TRT aqui também. Pode ter do acórdão lá do TST na revista. Pode ter do acórdão do TST no julgamento dos embargos, tá? Então, toma cuidado com este desenho. Agora, vamos lembrar que se estivermos na fase de execução, olha lá, vamos desenhar aqui, vamos lembrar comigo, ok? Na fase de execução, estamos lá, tá? Deixa eu arrumar o desenho aqui. Então, estamos lá na fase de execução, juiz, TRT e TST, certo? Vamos lembrar comigo, então, olha lá, fase de execução, o que eu tenho que fazer? Tenho que abrir o artigo 876 da CLT, que é ele que inicia o capítulo da execução, e ele fala quais são os títulos que podem ser executados na Justiça do Trabalho. Daí, tem o artigo 877 que fala, né, onde que se executa, em qual órgão. Daí tem o artigo 878, que pode aqui ter uma tesezinha para vocês, aquela de que o juiz não pode agir de ofício, que ele só pode agir de ofício se a parte estiver desacompanhada de advogado, ok? Cuidado com isso. Então, o juiz ficar agindo de ofício na execução não pode, ele só pode fazer isso se a parte estiver desacompanhada de advogado. Daí vem o artigo 879, né, que temos que prestar atenção, que é aquela situação da liquidação do julgado. Então, cálculo, arbitramento, artigo, tá? E aí cuida, né, com os parágrafos desse artigo, porque como nós falamos, eu tenho um parágrafo 1º-B que vai falar que as partes deverão ser intimadas para fazer a liquidação, e a banca entende que é um dever do juiz primeiro intimar as partes para fazerem a liquidação, ok? Aí, não havendo, né, a liquidação pelas partes, ou uma apresentou cálculo, a outra não, né, vai ter a intimação da outra parte para conferir cálculos, ou ainda, pessoal, o parágrafo 2º, né, intimação da outra parte para conferir cálculos, ou as partes fizeram cálculos, as duas, e divergiram, ou ninguém fez. Aí o juiz nomeia um perito que faz o cálculo e as partes são intimadas para conferir esse cálculo. Então, cuida com isso aqui, galera, cuida com, especialmente aqui, o parágrafo 2º, porque ele diz que esse prazo para manifestação de cálculos, ele é um prazo preclusivo. Se a parte for intimada aqui e não fala nada, né? Então, não vai poder depois se insurgir contra cálculos. E vamos falar também, vamos deixar claro aqui também, pessoal, tá? Que aquela situação, não vai poder falar nada se não falou agora, né? Salvo se a questão vier com uma situação muito de erro material, né? Deu alguma parcela e não veio no cálculo, não deu e veio no cálculo, tá? Aí, uma vez que a gente defina, então, quanto vale, será expedido o mandado de citação ao executado, que é cumprido por oficial de justiça. Nesse mandado de citação consta o valor devido, tá? E se teve depósito recursal lá, quando a parte fez recurso, né? O reclamado fez recurso, o devedor fez recurso. É nesse momento que o valor dos depósitos recursais são abatidos, tá? Deste momento aqui, o executado tem 48 horas para tomar alguma atitude, né? Essa atitude pode ser pagar a dívida ou pode ser, tá? Depositar para garantir o juízo, pode ser indicar bens à penhora, pode ser apresentar o seguro garantia judicial, ok? Pode ser isso, perfeito? Cuida com esse detalhe. Agora, se o executado, por acaso, não tomar essas atitudes, aí a gente cai para o artigo 883 aqui da CLT, que vai dizer que o oficial de justiça pode fazer a penhora dos bens que forem necessários para a garantia do juízo aqui. Então, cuidado com aquelas situações de excesso de penhora, como já apareceu. A execução era 10 mil, o oficial de justiça vai lá e penhora um bem de 200. Cuidado com isso, né? Excesso de execução, excesso de penhora.
Uma vez que garantiu o juízo aqui, de alguma forma, uma vez que garantiu o juízo, aí você vai para o caput do artigo 884 da CLT. Garantiu o juízo, olha lá, garantiu o juízo, tá? Olha a ordem numérica desses artigos. Estou no 884, agora no caput. O devedor apresenta embargos à execução, embargos à penhora, embargos do devedor, tanto faz. E o credor pode apresentar impugnação, tá? A sentença de liquidação. Lembrando que, tá? Nos embargos à execução, o devedor pode discutir o que consta do parágrafo 1º do artigo 884 e também as matérias lá que constam de embargos do CPC. Pode discutir cálculos, se ele não deixou passar prazo antes lá, quando a gente estava aqui no 879, tá? O credor vai acabar discutindo cálculos, mas se ele também não deixou esse prazo aqui do 879 passar, ok? E aí, gente, depois que as partes, então, apresentaram embargos ou impugnação, aí nós temos uma decisão aqui nessas medidas, né? Então, olha a ordem numérica dos artigos. Os embargos e a impugnação estão no caput, e daí lá no parágrafo 4º desse artigo é que fala da decisão, né? E aí dessa decisão é que cabe agravo de petição. Prof, então se não for feito embargos à execução ou à impugnação, não pode apresentar o agravo de petição. Não, não. Porque o pressuposto para o agravo de petição é ter essa decisão aqui na mão quando a gente estiver nessa hipótese aqui, nessa situação da execução. O agravo de petição é apresentado no juiz e ele é julgado lá no TRT. E sempre que uma parte apresenta recurso, a outra é intimada, sim, para apresentar contrarrazões, né? E as contrarrazões vão lá para o TRT, para a parte tentar convencer o TRT que aquele recurso não deve ser conhecido, não deve ser provido. Da decisão do TRT no agravo de petição, vai caber recurso de revista, certo? Pode caber, né, como regra geral. A gente tem aquela limitação, a matéria constitucional, tem que olhar lá para o artigo 896, parágrafo 2º da CLT, o que pode ser discutido. Mas se você tiver com discussão de certidão de débito trabalhista ou ainda de execução fiscal, aí tem mais hipóteses de cabimento, tá? Este recurso de revista também tem que ter lá a nossa querida transcendência, tá? Uma vez que a presidência do TRT receba outra parte intimada para contrarrazões e ele é julgado lá no Tribunal Superior do Trabalho, né? E as contrarrazões sobem com ele para tentar convencer, tá? E aí, se tiver divergência lá em cima, cabe também o recurso de embargos, que protocola para a presidência da turma, que quando ela recebe, a outra parte apresenta contrarrazões, e aí este recurso de embargos é julgado lá na SDI, ok? Então, a execução cuida com isso, né? Agora, tem chance de aparecer para vocês de novo? Tem chance de aparecer para vocês de novo, porque eles estão gostando? Qual assunto? A desconsideração da personalidade jurídica, né? Então, você vai lá no índice, desconsideração da personalidade jurídica, né? Ou em incidente de desconsideração, pode ser que apareça assim também. Você vai chegar no 855A da CLT. O caput desse artigo, veja aí, o caput desse artigo diz que é para você aplicar os 133 e seguintes do CPC, tá? Mas, no parágrafo 1º, consta lá que se por acaso, né, a desconsideração acontecer na fase de conhecimento, tá? Que aí seria uma decisão interlocutória que não cabe recurso de imediato. Mas veja, né? Então, estamos lá na fase de conhecimento, que eu já posso até pedir a inclusão desses sócios na petição inicial. Lembra que eu disse isso para vocês? Aí eles vão ser réus na petição inicial. Aí, se você está fazendo essa petição inicial, você depois abre um tópico para falar da desconsideração, da possibilidade de fagejar na petição inicial e de responsabilizar esses sócios de forma subsidiária.
teoria menor como regra geral aqui, artigo 28 lá do CDC, artigo 2º da CLT, o empregador assume o risco da atividade, ok? Mas aí vejam, se o juiz estiver julgando isso no curso do processo, realmente decisão interlocutória, não cabe recurso imediato, nada, né? Agora, se o juiz julgar com as outras matérias, as horas extras, a equiparação, o dano moral, o juiz julgar lá na sentença, aí vai caber um recurso o quê? Ordinário, tá? Veja, da decisão interlocutória não cabe nada no momento em que ela é proferida lá, mas eu vou poder falar dela no RO, daí vou poder falar dela no RO, ok? Então, toma cuidado com relação a isso, beleza? Pode ser que apareça esse RO para você fazer e que a decisão da desconsideração foi lá no curso do processo. Você vai recorrer de tudo que está nessa sentença aqui e vai também se insurgir com relação à decisão interlocutória lá, ok? Agora, veja, isso no inciso 1 do artigo do parágrafo 1º. No inciso 2... né, agravo de petição lá, se está sendo julgado na execução. E se aparecer para vocês que a desconsideração aconteceu no tribunal e que é o relator que está decidindo a desconsideração, daí é o agravo interno. Então, vocês prestem atenção lá nesse parágrafo 1º do artigo 855-A da CLT, tá? Não duvidaria de vir esse agravo interno, tá? E o agravo interno para nós tem 8 dias de prazo. Ele segue a nossa sistemática de prazo de recurso. Então, cuidem com isso, tá? Muito importante também nesse tema da desconsideração aquela questão do sócio retirante, lá do artigo 10A, né? Que ele responde por ações ajuizadas até 2 anos após a averbação da saída dele, né? E pelo período que ele esteve no contrato social. Então, pode ser que a ação tenha sido ajuizada dentro dos 2 anos, mas que todas as verbas que estão requeridas sejam de momento posterior à saída dele. Então, ele também não responde por nada daí, porque as verbas são todas posteriores, ok? Então, cuida com isso, gente. Umas outras coisinhas aqui, né, que eu quero lembrar com vocês agora, é da questão mesmo, de que você cuide, preste atenção no enunciado, nas perguntas, gente. Normalmente está na pergunta, no enunciado da pergunta, o termo para você fazer pesquisa lá no índice, ok? Preste atenção na pergunta, porque às vezes o enunciado conta uma história que só você olhando para ele, você nem sabe o que vai ser perguntado. Então, preste atenção na pergunta. Vamos lembrar agora comigo também, já que eu estava fazendo a escada aqui, lembrando das peças, vamos lembrar da estrutura das peças, galera. Então, vamos lá comigo, né? Petição inicial, qualquer petição inicial, galera. Endereçamento, qualificação, preliminar, mérito, pedidos e requerimentos finais. Por favor, abra o 319 do CPC para lembrar do valor da causa, das provas. Por favor, abra, tá? Lembre também na folha base de escrever lá embaixo honorários, gratuidade para você analisar depois. Vai fazer preliminar, olha para a tramitação preferencial do feito. Professor, eu quero colocar a gratuidade como preliminar também. Tudo bem, ponha, não tem problema, ok? E outra, esqueceu de pôr essa preliminar lá no começo? Põe depois que terminar o mérito. Ou ainda, faz uma frase que seja lá nos requerimentos finais, se você já estiver lá, tá? Na contestação, galera, ou contestação com reconvenção, qual é a estrutura? Endereçamento, qualificação, preliminar, prejudicial, mérito e requerimentos finais. E você vai, por favor, abrir o índice no verbete contestação, tá? Porque você enxerga o fundamento da peça, que é o 847 da CLT, e já enxerga preliminares, artigo 337 do CPC, que é aquele roteiro das preliminares, né? Aquele roteiro das preliminares. Beleza, galerinha? Tá? E prejudicial, pré de prescrição ou de decadência. Quais são as hipóteses de decadência? Não tem que decorar nada. Vai no índice, no verbete decadência, e você vai encontrar lá que decadência é ação rescisória,
inquérito para apuração de falta grave e mandado de segurança. Se você não está contestando uma dessas, só pode ser prescrição se tiver na peça, ok? E prescrição, de prescrição, artigo 11 da CLT, 2 anos da extinção do contrato para ajuizar a ação e cobre os últimos 5 anos retroagindo do ajuizamento da ação, que isso consta da súmula 308, inciso 1 do TST, ok? E aí, recurso. Qual é a estrutura para qualquer recurso, galera? Vamos lá, folha de rosto, folha de interposição, que conversa com o juízo ACO, né? Endereçamento, qualificação, tempestividade, preparo, representação, intimação contra razões, remessa. E a folha de razões, endereçamento, autos, recorrente, recorrido, razões, conhecimento e provimento. Beleza? Galera, nome da peça, deixa uma linha só para ele, porque se precisar mudar depois, tem como fazer isso, ok? Lembre, do endereçamento, pula uma linha para colocar o número dos autos quando tem ou direto a qualificação, porque se você precisar depois também mexer no endereçamento, tem uma linha para fazer isso. E de um item para outro, pula uma linha só, que tá ótimo. E no recurso, acabou a folha de rosto, pula uma linha para começar as razões. Não vá me desperdiçar linha começando só na página seguinte, se está sobrando linha na primeira página. Cuidado com isso. Galera, honorários advocatícios. Artigo 791, azão da CLT. É nele, tá? Nele, caput parágrafos. Se for gratuidade da justiça, 790, parágrafos 3º e 4º da CLT. E se falar que tem a declaração de hipossuficiência, 99, parágrafo 3º do CPC, ok? E o outro artigo que tem que estar carimbado na nossa testa é o 186 do Código Civil, que você usa para danos morais, estéticos, né? Materiais, daí materiais, você vai chegar lá no 927, no 949, no 950, né? Cuida, observa tudo isso. E, gente, você está muito, muito, muito preparado para essa prova, tá? Confia, tá com o material na mão, sabe consultar o índice. Agora leia, presta atenção na informação, presta atenção, respira fundo muito antes de começar essa prova, tá? Eu vejo vocês, então, na lista de aprovados. Eu quero demais que isso aconteça, tá? Boa prova!